Bom dia, amigos da Cidade está no ar. Hoje, terça-feira, dando continuidade assim a uma semana que começamos ontem e com o desejo de trazer para você o nosso melhor e fazer por você o nosso melhor. Nós que hoje, eu me colocando também nessa situação, assim como o Ricardo agora há pouco, que saiu do programa e que tem acesso à televisão para chegar até você, tem uma responsabilidade. E a responsabilidade é de trazer a boa informação, a informação certa e também de atender você. Se nós fôssemos olhar para um todo, talvez nós não faríamos algumas coisas de trazer tudo que nós temos de bom, mas nós não podemos olhar para o todo. Nós temos que olhar para todos aqueles que realmente precisam dessa informação, daquilo que nós temos para entregar. E a imprensa, a televisão, ela faz esse papel. Então, quando você está aí na sua casa, no seu reduto, no seu espaço, assistindo um documentário ou assistindo uma reportagem, seja local ou seja a nível nacional, estadual, retire sempre o melhor de tudo isso. Pegue a essência daquilo que é bom e daquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Aquilo que não for bom, você deixa de lado. Deixe de lado para que não venha trazer prejuízo para a sua história, para a sua casa ou para a sua família. Eu colocaria hoje o texto de Jesus quando ele diz: construa a sua casa na rocha. Porque aquele que constrói a sua casa na areia, essa casa não vai ter estabilidade. Ela pode ficar bonita, ela pode chamar atenção, mas ela não teve a fundação certa. E quando o vento bater, essa casa vai cair. Agora, quando você constrói a sua casa na rocha, quando você está firmado na rocha, você pode ter a segurança de que o vento vai bater e a sua casa não vai cair. E Jesus nos traz essa palavra dizendo para nós construirmos a nossa vida em lugar seguro. E para construirmos a nossa vida em lugar seguro, nós precisamos construir com alguns pilares. E um deles é a fé. Você precisa ter fé, você precisa confiar e crer na pessoa bendita de Jesus Cristo, no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que Ele estará sustentando a sua vida. E você precisa também ter outros princípios, que são outros pilares, como educação, princípio, responsabilidade. São pilares que você constrói a sua casa, a sua vida, edifica a sua família. E quando você edifica assim a sua casa, a sua família, o vento bate, as tragédias vêm, as situações das mais adversas podem vir e bater na sua vida, na sua história de vida, mas você continuará firmado, porque existem princípios fortes que fazem parte da sua história, da sua vida. Não esqueça disso. Lembre-se da palavra que Deus nos dá, lembre-se da palavra que Jesus nos dá e edifique a sua casa na rocha. Esse é o programa Amigos da Cidade, fique conosco, porque hoje o nosso programa traz informações muito especiais para você. Seja você quem for, more você onde morar e circule na cidade como circular. Essa informação, esse tempo que nós vamos ter de programa é inteiramente para você, porque nós queremos realmente fazer o melhor e entregar o melhor de cada um de nós para cada um de vocês. Fique conosco. O programa Amigos da Cidade traz para você hoje um assunto que, como eu disse, diz respeito a todos nós. E diz respeito também à criancinha, ao pequenininho que está aí na sua casa e que já precisa ter o conhecimento sobre esse assunto que é trânsito. Trânsito em Campo Mourão. Nós não vamos olhar e abordar o trânsito no Brasil todo, mas nós vamos abordar aqui o trânsito em Campo Mourão. E para isso eu trouxe duas autoridades no assunto, né? Nós trouxemos aqui o Tenente Rafael e o Sargento Pelisson, e sejam bem-vindos. Bom dia, Tenente, bom dia, Sargento. Obrigada por estar aqui conosco. Tá? Obrigado, pastora. Um bom dia também para a senhora, para todos que estão nos assistindo nesse momento, e obrigado por esse momento em que a gente vem representar a Polícia Militar aqui, dar a nossa palavra a toda a comunidade. Bom dia para a senhora, bom dia para as pessoas que assistem o programa da senhora, e estamos aqui para colaborar no que for preciso. O nosso assunto é trânsito. E eu perguntaria, né, na rádio ontem nós tivemos um tempo muito especial. O tempo foi maior e pudemos conversar bastante sobre o tema trânsito. Mas hoje, como é o diagnóstico que vocês conseguem fazer sobre o trânsito em Campo Mourão? Bom, primeiramente a gente viveu uma época aqui em Campo Mourão que até é memorável por algumas pessoas, em que o trânsito era tido como um exemplo. Entretanto, o que aconteceu
dessa época para cá? A cidade cresceu, o fluxo de veículos aumentou em muito e o nosso efetivo acabou diminuindo. Então a gente, quando se deparou no início do nosso trabalho, no início do ano passado, a gente se deparou ali com um trânsito bastante caótico. Então a gente veio trabalhando principalmente na parte de trânsito, a fim de poder melhorar a cidade, melhorar ali as condições de fluxo, tanto de veículos como de pessoas. Estávamos preparados para o crescimento? A frota de veículos, como o tenente disse, aumentou muito. E, como nós conversamos ontem, uma pequena minoria desses condutores, principalmente desses novos condutores, eles não obedecem às regras de circulação, de boa convivência na circulação de veículos, na boa convivência no trânsito em geral. Mas é uma pequena maioria. A grande maioria dos usuários das vias urbanas, das vias urbanas aqui em Camporão, são obedientes às regras de circulação, usam cinto de segurança, quando vão falar ao telefone procuram estacionar o seu veículo. Mas uma pequena minoria dessas pessoas causam, às vezes, muitos problemas e alguns transtornos. O bom andamento do trânsito nós podemos chamar de educação. Com certeza, e como a senhora mesmo falou no início aí, isso vem do berço. O pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia já tem que ensinar a criança ali. Criança só pode sentar no banco da frente depois dos 10 anos. Antes disso, no banco de trás e conforme a idade, usando ali todo aquele equipamento de proteção que é a cadeirinha. Criança para andar na motocicleta acima dos 7 anos, usando capacete de segurança. É um equipamento muito importante e que comprovadamente salva muitas vidas. Então, isso vem do berço. E os pais e as mães, toda a família em si já tem que colocar na cabeça da criança, incutir na cabeça dela ali, para que ela obedeça a essa lei. E não é porque, às vezes, ali na frente vai ter uma fiscalização ou vai encontrar um policial. Não, é porque é lei e porque faz bem para a saúde. E o respeito também, né, tenente? Precisa um respeitar o outro, né? Com certeza, a gente até fala sobre essa questão do respeito, a gente tem aquela frase em que o exemplo arrasta. Então, seja educado e dê o exemplo. Muitas vezes as pessoas acabam dando o exemplo ali, acabam incentivando outras pessoas a também fazer o certo. Uhum. E como bem o sargento falou ali, se faz o certo não porque a polícia está ali na frente fiscalizando. Até a gente cai naquela retórica em que fala que filho, se ajeita aí que a polícia está aí, cuidado que a polícia vai te pegar. E não é bem assim, a polícia não está contra o cidadão, mas está ao seu favor. Para que a criança não crie já o princípio que a polícia ela é má. E ela está ali na frente só para fazer abordagens e prejudicar, mas a educação de que a polícia é um fator importante e que ela está ali para nos orientar. Eu até gosto de reiterar, pode ser que até talvez pelo nosso passado ditatorial no nosso país, a gente tenha um resquício contra os militares, como cabe lembrar aqui que a polícia militar ela é formada não contra o inimigo, mas a favor do cidadão, como diferente de missões aí como o próprio Exército, que é formado contra o inimigo. Então a gente não pode trazer esse resquício para as forças de segurança pública. Muito bem. Nós ontem falávamos muito, até o assunto direcionou dessa forma, né? A preocupação com o celular, as pessoas falando ao celular, né, dirigindo, até mesmo na moto, às vezes na bicicleta, como eu levantei o fato de que eu percebo que algumas pessoas às vezes estão falando tão alto, não sei se elas estão ouvindo uma música ou no celular, e a preocupação que isso traz. Com certeza, isso aí, o fato da pessoa estar conduzindo um veículo, ou até mesmo uma motocicleta e fazendo uso do celular, vai distrair essa pessoa, ela não vai ter a atenção necessária para evitar aí um possível acidente. Então, às vezes era comum até nós abordarmos pessoas usando o telefone conduzindo o veículo. Já aconteceu agora algumas vezes de nós abordarmos motociclistas colocando o celular entre o capacete e a orelha e falando ao celular. Isso aí é uma infração de trânsito. Não é necessário que o policial siga esse veículo e faça abordagem para fazer notificação.
O simples fato do policial observar essa infração, ele anotou ali os dados necessários para elaborar o auto de infração de trânsito, ele já faz a multa ali e já encaminha para ser feito ali o encaminhamento devido. Até a gente fala que a gente recebe muitas reclamações quanto a multas em que a pessoa não foi abordada, não foi orientada. Então a gente tem esse poder, tem o poder de fazer a fiscalização e caso não seja possível fazer a abordagem da pessoa, também é possível a gente lavrar essa notificação àquela pessoa que está conduzindo de maneira incorreta. Então, deixa eu tirar uma dúvida. A pessoa que trabalha com entrega de pizza ou algumas outras coisas, ela não pode ter essa conexão de estar recebendo a orientação lá do lugar onde ela trabalha? Cada profissão ela tem assim, digamos assim, as suas dificuldades, os seus percalços, né? Uma pessoa que trabalha como entregador, alguma coisa, se ela recebeu ali o toque do celular, e ela tem que parar o seu veículo, a motocicleta ou o carro ali, se não possui o sistema ali de Bluetooth, né? Os veículos hoje alguns possuem sistema que a pessoa pode, ao simples toque da mão no volante ali ou no painel do veículo, continuar falando e dirigindo. Sim. Agora, no caso aí da motocicleta ou do cidadão que não tem esse sistema no seu veículo, ele tem que falar para a segurança dele mesmo, principalmente para a segurança dele e dos demais usuários da via. Ele tem que encostar o seu veículo e então falar ao celular. Esse é um fator importante para a segurança dele, mas pensando também no próximo. Com certeza, os estudos indicam isso, né? As pessoas que fazem estudos em cima desses problemas, os problemas, os fatores causadores de acidentes, elas observam e depois nos passam através de pesquisas, de estatísticas, de índices, que esses são alguns dos fatores que causam acidentes. É a falta de atenção. Então, às vezes a pessoa adquire o veículo e já acha aí que já é o dono da via, já pode circular. Não é assim. A pessoa, para conduzir um veículo, ela tem que estar preparada, né? Tanto fisicamente como mentalmente. Ela tem que estar de bem com ela mesma. A pessoa não pode estar ter submetida a um tratamento, estar sob efeito de remédio. Álcool, então, nem se falar, nem de forma alguma. Então, a pessoa fazer uma viagem longa, ela tem que estar preparada. Ela tem que dormir bem, tem que estar preparado para aquela viagem longa. Não é simplesmente montar no veículo e vou fazer uma viagem. Ou mesmo andar aqui na área central, que o trânsito é mais intenso. Ela tem que se preparar e cuidar de si mesmo e saber que, às vezes, uma atitude que ela tomar ali, uma direção defensiva, um ato que ela tomar ali, uma atenção maior que ela tiver, ela vai evitar um acidente, vai evitar um atropelamento, vai evitar ali causar uma lesão grave em uma outra pessoa. É até mesmo uma tragédia, né? Com certeza. A atenção é o fator principal na condução de um veículo. O cidadão que pratica direção defensiva, ele tem uma atenção redobrada, né? Não importa se ele está na via preferencial ou numa via secundária, mesmo. Então, se ele está numa via preferencial e tem um cruzamento lá na frente, é bom que ele mantenha a velocidade compatível com a via, a velocidade que está regulamentada. Aqui na área central de Campo Mourão é 40 km por hora. Nós já abordamos pessoas andando a 86 km, verificamos isso no radar, 86 km na Avenida Capitão Índio Bandeira. Então, nós não podemos admitir isso aí, nós não podemos deixar passar, né? Nós temos que fazer a abordagem dessa pessoa e fazer a notificação compatível. Sem falar que essa questão da educação, da questão sobre algumas regras ali de não falar do celular, se estende desde aquele veículo de grande porte até o veículo de tração humana, que seria a bicicleta. Então, hoje em dia, em Campo Mourão, a gente tem se deparado aí com diversos infratores ciclistas em que ali estão pedalando na sua bicicleta, falando no celular, conversando com o colega, muito desatentos ao trânsito. Isso daí tem trazido um problema grande para a gente. Às vezes ali um grupo de ciclistas ocupando praticamente uma via toda, em que eles querem logo de manhã já colocar a conversa em dia, acaba todo mundo andando um ao lado do outro, atrapalhando o fluxo de veículos. Na verdade, esse é um hábito que vem de longe, lá de trás, porque a cidade era mais tranquila, então havia possibilidade de fazer isso, né? Mas com a mudança da cidade, as pessoas ainda não estão atentas que não se pode mais fazer isso. É um hábito e nós temos que mudar hábitos, né? Exatamente, e com o aumento da frota de veículos, né, e aumentou também os condutores de veículos, e
nem todos às vezes estão bem preparados, né, para conduzir o veículo. Como nós falávamos ontem, já tive informação de uma senhora conduzindo um veículo sem usar cinto de segurança, com um bebê de colo e falando ao celular. Então, não podemos aceitar isso aí, né? O correto é que nós não conseguimos achar no momento que chegou a informação, nós procuramos nos arredores ali onde foi passado que ela circulava com esse veículo, com todas essas infrações ao mesmo tempo, cometendo todas essas infrações, e não conseguimos localizar para fazer a abordagem e fazer as notificações. Nós temos que hoje dizer que já percebemos, eu não sei quanto tempo, de quantos meses para cá, mas a diferença na cidade, na área central, em Campo Mourão, pela presença da Polícia Militar. Com certeza a gente começou esse trabalho no início de 2012 e graças que ao fim do ano a gente conseguiu um complemento no nosso efetivo. Então a gente conseguiu destacar pessoas especialmente ali para cuidar do nosso trânsito de Campo Mourão. Então a gente tem ali agentes fiscalizadores controlando o trânsito, fazendo a fiscalização, fazendo a orientação das pessoas. Mas a gente fala que para aquelas pessoas que não adianta a orientação, não adianta a conversa, infelizmente a gente está tomando as sanções administrativas, que seria a confecção da multa. Nós temos uma situação também de carros, né? Os carros que o som muito alto, né? Eu moro no Sobrado e numa avenida e é interessante, tem uma lombada quase na frente da minha casa. Quando passa o carro que tem um som muito alto, lá do meu quarto dá para escutar o tum, 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 mesmo que a casa esteja toda fechada. Isso aí acontece mais de sexta-feira, sábado e domingo, e com frequência, quando nós chegamos segunda-feira no quartel, nós observamos lá diversos aparelhos de som que foram apreendidos durante o final de semana, que foram elaborados termos circunstanciados, encaminhados para o fórum, para serem apreciados pelo Ministério Público. Então, quando as pessoas se sentem perturbadas ou têm o seu sossego perturbado ali, as pessoas têm ligado para o 190, a Polícia Militar tem ido até o local, constatando o fato e mediante a representação do cidadão ali, é feita a apreensão dessa aparelhagem de som e o proprietário do aparelho ali, o que está fazendo, perturbando o sossego público, né, ele é encaminhado e é feito um termo circunstanciado no quartel. Então a gente até lembra em que é uma infração penal essa situação de estar com som alto, que é o trabalho, atrapalhar o trabalho ou o sossego alheio. Então cabe a medida coercitiva da polícia ir lá e apreender o seu som. A gente estava falando que muitas pessoas adquirem seu carro e tem ele como uma extensão do corpo, um mundo particular seu, em que ele é o dono do seu nariz, ele não deve nada a ninguém. Dá uma autonomia. Exato. Né? Então, a pessoa tem que agir com educação. Ali não é o seu mundo, é um mundo em que está compartilhado com todos. E a polícia, caso veja alguma irregularidade, tem o poder de ir lá e fazer a apreensão desse som. E olha, acho que vocês devem ter muitos sons lá apreendidos, porque eu sinto que já melhorou bastante. Eu acho que houve uma época que estava mais acentuado. Né? Ainda a gente percebe que existe, mas claro, não se tem como ver tudo isso a 100% da totalidade da cidade. Mas voltamos para aquela, né, a educação e o respeito. Educação e respeito. O cidadão, às vezes, ele coloca um aparelho de som no carro dele e ele quer que a vizinhança toda, a quadra toda, ouça o que ele gosta, né? Então, isso não pode, né? E conforme as ligações chegam do batalhão, as equipes de serviço são orientadas a chegar no local. É como torcedores, né? Eles sempre querem que todo mundo torça para o time deles, né? Não vou dizer qual agora aqui, né? Mas sempre tem aqueles até antigamente, infelizmente, a gente se deparava com a nossa capitão de bandeira tomada por carros de som ali, em que praticamente é como se fosse uma competição, ganhava quem tinha um som mais alto. Então a gente tem conseguido mudar toda essa imagem em que tínhamos antigamente. Então a pessoa viu alguma situação irregular, que denuncia a polícia, qualquer tipo de suspeição que tenha, que ligue o 190, que com certeza a gente vai estar deslocando uma equipe para o local para estar averiguando toda essa situação. É interessante, Tenente, porque na Capitão Índio Bandeira, nós, alguns moradores, já criamos o hábito de não passar na Capitão Índio Bandeira justamente por isso.
né, em determinados momentos de sexta-feira, sábado, enfim, de não passarmos. Se temos que fazer um roteiro, nós fazemos desviando a Capitão de Bandeira, porque já sabíamos que íamos encontrar todo esse movimento, né? É uma realidade. Então, voltando à educação, ao princípio, ao respeito um pelo outro, pode-se viver muito melhor, não é? Com certeza. A gente se pauta pela questão educação. Educação é primordial, dá o exemplo, que com certeza, quando aquele condutor está ali na frente, dá um exemplo de não falar do celular, ele vai estar dando o exemplo às outras pessoas. A outra pessoa vai se sentir coagida a não fazer o que é o errado. Exatamente. A Polícia Militar tem acesso às escolas? Vocês são convidados a estarem nas escolas levando orientações aos alunos? Com certeza, principalmente o pelotão de trânsito tem recebido inúmeros convites ali sobre a questão de dar palestras quanto ao trânsito. A gente faz palestras, ministra palestras contra a direção defensiva, educação no trânsito, sem falar que também a gente tem um batalhão especializado para atender as escolas públicas, que seria o batalhão de patrulha escolar, em que eles atendem diariamente praticamente vários colégios aqui na região. Maravilha. Por quê? Porque as crianças são aquelas que conseguem fazer com que os pais mudem alguns hábitos, né? A própria criança, quando elas ouvem a Polícia Militar, ouvem o órgão responsável na escola, elas dizem para os pais: olha, eu aprendi que não pode, olha, o senhor esqueceu de colocar o cinto, né? E coisinhas assim básicas que eles começam a passar para a sua própria família, né? Com certeza. Quando a gente dá esse poder à criança ali, que ela tem que fiscalizar, ela tem que nos ajudar, ela acaba se tornando ali um pequeno fiscalizador, um pequeno policial da família, em que ele vai estar verificando ali situações que estão incorretas. Ele com certeza ele vai estar lá com a sua pureza, com sua verdade, falando que aquilo lá tem que ser feito de uma forma diferente. Muito bom. Eu quero agradecer a presença da Polícia Militar na pessoa do tenente, na pessoa do sargento, né? Muito obrigada por estarem conosco. E eu acho que esse momento foi muito importante para que mães que estejam nos assistindo, pais, avós, vizinhos, enfim, toda a população que está nos assistindo, ela possa fazer a diferença no seu contexto de vida, para que nós tenhamos uma cidade mais tranquila, com mais educação e com mais respeito no trânsito. Bom, pastor, é uma satisfação estar no seu programa. Eu digo até que é um momento ímpar, novamente, da gente representando a Polícia Militar em dar a sua palavra a toda a comunidade. Muito obrigada, tenente. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Nós também estamos à disposição. Conte conosco, o programa Amigos da Cidade, o projeto Amigos da Cidade, para que nós possamos fazer, talvez, essa maneira certa de fazer com que as coisas se estendam da maneira que vai trazer um diferencial. Cada um fizer um pouquinho, né, pastora? Às vezes nós notamos aí que uma coisa simples, corriqueira às vezes, no parada num semáforo, e às vezes nós observamos ali que 7, 8 veículos parados no semáforo e um condutor resolve passar o semáforo estando ele no vermelho. Então, nós observamos que aquelas outras pessoas ficam olhando para aquele cidadão que furou o semáforo, e aquele que furou o semáforo deveria se sentir envergonhado, né? Porque só ele. Então, é uma pequena minoria aí que às vezes comete uma infração e causa muito transtorno. Muito transtorno. Vamos ajudar essa minoria a passar para o nosso lado. Com certeza. Nós vamos ao momento de oração. Eu quero que você esteja conosco nesse tempo especial com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós queremos colocar o nosso programa diante da Tua presença, pedindo a Tua bênção nesse momento que nós tivemos aqui, que foi um momento tão rico, que diz respeito a cada um de nós. E, infelizmente, nós sabemos que talvez até existam pessoas que estão nos assistindo e que já foram vítimas da falta da educação no trânsito e que talvez até tragam marcas no seu corpo ou na sua alma por causa de fatos acontecidos. Então nós queremos, ó Deus, nesse momento pedir que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas, que o Senhor alcance a nossa cidade e região e também, ó Deus, que nós possamos trazer diferença para o mundo que nós estamos vivendo,
com o respeito, com a educação, edificando uma casa na rocha. Porque isso faz parte de edificar a casa na rocha. Quero que o Senhor alcance, meu Deus, te peço, as pessoas que estão conosco, que porventura estejam doentes, ou pedindo uma resposta para o Senhor nesta manhã, que o Senhor possa alcançar, curar, libertar, restaurar, que o Senhor possa, meu Deus, transformar situações, lares e famílias. A minha oração nesta manhã é por todos aqueles que fazem um pedido específico, um pedido especial. Em nome de Jesus, formamos então mais um passo desta caminhada da semana, o segundo passo, e acreditamos que o Senhor está conosco também. Amém. Nós agradecemos a você que esteve conosco nessa manhã e mais uma vez eu quero agradecer o tenente, quero agradecer o sargento, muito obrigada pela presença de vocês e sempre sejam bem-vindos aqui no nosso programa, tá? E a todos que você tenha uma manhã feliz, abençoada e um dia feliz e abençoado. Se porventura for pegar o seu carro daqui a pouco, lembre-se de tudo isso que nós falamos aqui. Mas se você não tem o seu carro, mesmo andando a pé, lembre-se também. E vamos fazer o nosso trânsito diferente. Você pode, nós podemos. Deus te abençoe.